E quando nós lemos aqui 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 49, Paulo ele está dizendo sobre um Adão, e ele faz algo muito interessante. Que ele diz assim: olha, 2 homens que eu criei e que eu coloquei sobre a terra, um perdeu e o outro venceu. Um perdeu e o outro venceu. E é interessante que, e parece até contraditório, porque no versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Mas espera aí, eu trago a imagem do terreno e do celestial ao mesmo tempo? Como assim? Parece contraditório. Ou eu carrego a imagem do celestial, Jesus, ou eu carrego a imagem do terreno, que foi o primeiro Adão, que pecou. Um daquele que venceu e um daquele que perdeu. Mas a Bíblia diz que nós recebemos a natureza de Cristo Jesus. A Bíblia diz que agora nós fazemos parte, nós morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus, e com Ele nós vencemos também. A Bíblia diz isso, e a Bíblia nos mostra isso. E diante de tudo isso, como a gente avançar e como a gente romper diante das nossas vidas? E é interessante que receber a natureza de Cristo é receber força diante de uma humanidade fraca. Davi, ele diz que em pecado ele foi concebido pela mãe dele. O que ele está dizendo? Eu cresci numa natureza fraca e pecaminosa. Uma natureza que nasceu para ser derrotada. Uma natureza que nasceu para perder. Nasceu para perdição. E é interessante que quando nós recebemos a natureza de Cristo Jesus, nós recebemos junto com a natureza de Cristo Jesus uma marca para vencer. Por quê? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos agora com uma nova natureza. Nós ressuscitamos agora com uma nova vida. Apóstolo Paulo, Davi, ele fala sobre a natureza pecaminosa, mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma natureza morta. O apóstolo Paulo, ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Davi, ele traz a natureza dele como uma natureza pecaminosa, mas Paulo, ele traz a natureza dele como uma natureza morta. Ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? E o mesmo Paulo, ele está dizendo sobre isso, a imagem do velho Adão e a imagem do novo Adão. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. A carne é a humanidade. A humanidade, ela luta contra o Espírito. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A carne, ela quer aparecer. Todos os dias. A nossa própria natureza, ela quer estar em evidência. A nossa natureza quer estar em evidência. E receber a natureza de Cristo é receber uma natureza vencedora diante de uma vida de decepções e derrotas. Diante de uma vida de decepções e derrotas, nós temos uma marca para vencer. E agora a pergunta é: como vencer? Se eu já tenho tudo para vencer. Eu fiz essa introdução para você, para te falar que você tem tudo para vencer. Que você tem tudo para vencer. Agora, como vencer? Diante a tantas decepções, diante a tantos alvos não alcançados, diante a tantas coisas não cumpridas, como vencer na minha liderança, na minha célula, na minha família, como vencer no meu trabalho, como avançar, como vencer? O que eu preciso fazer? E aí, nós nos perguntamos isso, e eu estou induzindo a você a fazer essas perguntas também. Como vencer? Como vencer? Na empresa nada dá certo, no trabalho nada dá certo, na célula eu não preciso nem falar, na minha família quando eu penso que vai dar certo, dá errado. Como avançar? Como vencer?
E você fica se perguntando, o que eu vou fazer? 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 Quem aqui todos os dias fica procurando respostas do que fazer para vencer? Todos nós. Todos nós procuramos respostas do que fazer. Até que esses dias eu orando ao Senhor e perguntando a Deus, o que eu preciso fazer porque eu não aguento mais. Eu preciso avançar mais, eu preciso romper mais, eu preciso ir mais além. E aí o Espírito Santo ele ministra ao meu coração e diz que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. 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 A Bíblia diz que Paulo, o mesmo Paulo, ele é aquele que ele sempre está falando sobre graça, sobre justiça própria, ele sempre está falando sobre uma natureza de Cristo, sobre a natureza humana, ele sempre está trazendo essas coisas dentro de uma balança. E Paulo o tempo todo, se você ler as cartas de Paulo, ele fica balanceando as coisas. Ele fica trazendo numa balança a humanidade e a graça, a justiça própria e a graça, a lei e a graça, Cristo e a sua própria humanidade. E ele fica assim, fazendo esse balanceamento na vida dele. E Paulo ele encontra um equilíbrio para vencer. E Paulo encontra um equilíbrio, e eu vou te falar isso só no final, porque eu preparei só para o final. Eu preciso me controlar. Vamos lá. Porque nós precisamos, como vencer tudo isso? Cara, como avançar? Sendo que Cristo, ele diz para que eu não faça nada. Para que eu não, gaste as minhas forças tentando fazer algo que ele já venceu, se eu já venci. Porque, o que a Bíblia disse para nós, irmãos? Que nós já somos o quê? Vencedores. E se eu já sou vencedor, o que eu preciso fazer para vencer? Nada. Não é interessante? Se eu já sou vencedor, o que eu preciso fazer para vencer? Ué, eu já sou. Eu não preciso conquistar aquilo que já foi conquistado. Você não precisa conquistar aquilo que já foi conquistado. Deixa eu te falar, a sua empresa, Jesus já conquistou por você. Sua célula já foi conquistada por Cristo. Sua família já foi conquistada por Cristo. Porque todas as promessas, elas já foram conquistadas, elas já foram vencidas. Porque senão nós vamos viver uma vida cristã, sabe como? De loucura. Uma vida cristã que eu preciso fazer um monte de coisa para vencer. E sabe o que vai acontecer? Você não é forte o bastante para vencer tudo isso. Você não é forte o bastante para vencer tudo isso. Porque senão eu vou ficar procurando o que fazer o tempo todo. Não, eu preciso me esforçar mais. É porque eu preciso fazer isso. É porque eu preciso fazer aquilo. É porque não aconteceu isso por causa de mim. Essa derrota, a minha célula não rompeu por causa de mim. Tudo já foi conquistado por Cristo. Tudo, exatamente tudo foi conquistado por Cristo, tudo mesmo, todas as coisas. Já é seu. E entender que você já recebeu uma natureza, você já recebeu bênção e vitória, é muito difícil. Porque Paulo fala, o mesmo Paulo que eu estou citando aqui o tempo todo, fala para a gente não decair da graça. Por que Paulo fala para a gente não decair da graça? Porque é na graça que você desfruta das bênçãos que já foi vencida na cruz do Calvário. Porque quando você decai da graça, você acha que você precisa fazer alguma coisa para conquistar aquilo que Cristo já conquistou por você. Porque todas as decepções que você tem, você entende que foi porque a sua força, você não foi tão forte o suficiente, inteligente o suficiente, capaz o suficiente para romper na sua vida. E eu duvido que você, quando tem uma decepção, você não olhe para você. Eu duvido, porque a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma decepção é olhar para mim. Só que quando eu olho para mim, eu preciso entender, Senhor, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho culpa no cartório. Você tem que falar isso, ué.
Eu não tenho culpa no cartório. Se minha célula não deu certo, a culpa não é minha. Se minha célula não deu certo, a culpa não é minha. Se a minha família não está rompendo, a culpa não é minha. Se minha empresa não está avançando, a culpa não é minha. Você não precisa colocar essa carga sobre você. Porque o que Jesus diz? Jesus diz que o jugo e o fardo dele é diferente daquilo que você impõe sobre você. Não é pesado. Não é pesado. É leve e é suave. Jugo é cargas, peso, peso. E nós vivemos colocando peso sobre nós mesmos, sobre aquilo que acontece na nossa vida. Por isso que nós não vencemos. Por isso que você ainda não venceu. Então eu estou te falando aqui o porquê que você não venceu ainda. E o porquê que eu não venci ainda. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos lá. Você tem vida. E eu queria falar sobre os discípulos a respeito disso. Romanos 8, 29. Você recebeu vida de Cristo. Quando Paulo ele está dizendo que quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo também ele sabe que a natureza dele agora é uma natureza vitoriosa. E diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem de Cristo, ser a imagem de Jesus, é o alvo e o propósito de Deus para nós. É o alvo e o propósito de Deus para nós. Que nós sejamos a imagem de Jesus. E esse propósito, Paulo, ele entende que é algo que ele precisa alcançar. Ele foi predestinado. Paulo, ele entende que ele foi predestinado a se tornar alguém como Cristo, a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é interessante que os discípulos, eles estão caminhando com Jesus antes de Jesus ressuscitar, do tempo que Jesus ressuscitar, e eles têm muitas decepções. Os discípulos têm muitas decepções, muitas. Pedro nega Jesus. Vamos lá. Pedro nega Jesus, todos os discípulos abandonam a Jesus, ele vai para a cruz e todos os discípulos abandonam Jesus. Ninguém entra lá na frente da cruz de Jesus, ninguém faz nada, e assim, todos eles sofrem decepções. Pedro é o pior deles, eu acredito, depois de Judas, que Judas, né, a gente já sabe o que aconteceu com ele, coitado. E aí, Pedro ele nega Jesus e ele está decepcionado com ele mesmo. Irmãos, Pedro está decepcionado com Jesus? Não, é com ele mesmo. Eu falei que não ia negar e neguei. E aí eu estou trazendo para nós hoje. Eu falei que eu ia alcançar esse alvo, não alcancei. Eu estava lá firme na minha célula, mas minha célula não rompeu. Eu profetizei e orei pela minha família. Até hoje minha família não rompeu, não avançou. Meu filho, alguém da minha família, um amigo meu, eu não consegui ganhar para Jesus. E essa mesma situação está acontecendo com os discípulos. Todos eles, quando Jesus morre, eles sentam lá e falam: acabou. Qual é o sentimento dos discípulos? O sentimento dos discípulos é que acabou. Jesus morreu, gente. Você acha que eles estavam lá, Jesus morreu, agora eu recebi perdão, agora não. O sentimento deles é que acabou. Eles estão pensando assim: nossa, tudo que a gente viveu não serviu de nada. O sentimento dos discípulos. Jesus morre e o sentimento deles é: tudo o que eu vivi até hoje foi mentira. E deixa eu te falar, muitas pessoas chegam em um momento da vida delas e falam assim: tudo que eu vivi até aqui foi mentira.
Tudo que eu vivi até aqui não valeu de nada. Tudo que eu vivi até aqui não foi real. Você chega a um momento de decepção na sua vida, de que nada dá certo, de que nada avança, que você chega e fala. Você pergunta para si mesmo, é real mesmo o que eu vivi? Cara, eu fui chamado mesmo para isso? É para mim isso mesmo? É os discípulos. Eles se reúnem, e aí depois Jesus chega lá, e as mulheres foram avisar os discípulos, Jesus está vivo. O que as mulheres estão falando? Porque os discípulos estão tudo lá triste, sentado. Está todo mundo lá triste, sentado. Acabou. Cada um vai para sua casa. Pedro, você volta a pescar. Lucas, vai lá de novo, voltar. Você é médico mesmo, você está melhor que a gente aqui, vai lá. Cada um, e é interessante que, acho que um olhando para o outro, falando assim, vai, volta a ver sua vida. Volta a ver sua vida. Vai fazer aquilo que você vivia e fazia de melhor. Porque isso aqui não é para você. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser pastor. Você não nasceu para ser líder. Você não nasceu para cantar. Você não nasceu para adorar. Você não nasceu para fazer o que for que Deus chamou para fazer. Você não nasceu para isso. Você achou que nasceu, mas você não nasceu. Você achou que era para você, mas não era para você. E você fica com isso. Por quê? Decepções. E Pedro, ele encontra essa decepção. E depois todo mundo sabe a história. Que eles estão lá e Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes e tal, aquela história toda. E no final, eu queria só falar sobre o final. Jesus fala assim, se tu me amas, apacentas as minhas... O que Jesus está falando para Pedro? Você nasceu sim para isso. Você achou que você ia voltar a pescar? Não, você não vai voltar a pescar, porque você nasceu sim para isso. Você nasceu sim para isso, eu te escolhi sim para isso, eu vou fazer uma obra sim em você, porque todas elas já foram vencidas na cruz do Calvário. Jesus ressuscita e fala, Pedro, não há nada que possa impedir. Sabe o que Pedro reconheceu nesse exato momento? Ele reconheceu assim, eu entendi que tudo depende de Jesus, que não depende de mim. Tudo depende de Jesus. Em Atos 11, você não precisa abrir, mas é interessante que Atos está dizendo que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Pela primeira vez. E foi de uma forma de zombaria, eu já falei isso aqui antes. Não foi assim, nossa, você parece como Cristo, parabéns, você é cristão. Não, eles foram chamados cristãos porque naquela época Jesus, ele era chamado de Jesus Cristo, e o que acontecia com os discípulos? Os discípulos estavam imitando a Jesus. Tudo que Jesus tinha feito, os discípulos estavam fazendo. Aí o pessoal olhava para eles e falavam assim, então você quer dar uma de Cristo agora? Seu cristão. Zombaria, estavam zombando dos discípulos. Mas é isso que eu entendo. O momento antes, uma vida de decepções e de derrotas. Mas o momento depois... Eles estavam sendo chamados de cristãos, porque estavam fazendo exatamente aquilo que Cristo fez. O que eu quero trazer não é a questão que eles estavam sendo zombados. O que eu quero trazer para você é exatamente que, se você não conseguiu em um exato momento, porque assim como Pedro, você se decepcionou e se frustrou com você mesmo, vai chegar um exato momento que você vai entender que você nasceu para vencer e que agora você vai fazer tudo o que Cristo fez e vai vencer como Cristo venceu, assim como os discípulos venceram. Amém? Então vamos lá. E como tudo isso é para falar de uma coisa, que é para falar da graça. E a graça, ela é exatamente aquilo que nos faz vencer. Porque pela graça nós somos salvos, como Efésios diz. Pela graça nós vencemos, pela graça nós rompemos, pela graça nós somos vitoriosos. É só pela graça. E é interessante que a graça e a justiça própria são 2 extremos.
E eu fiquei me perguntando por que eu não venci isso ainda, por que eu não avancei ainda. E eu entendi, por causa da justiça própria. Por causa da justiça própria. A justiça própria, ela é exatamente aquilo que Pedro tentou conquistar. Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus, eu nunca vou fazer isso. Aí ele vai lá, Jesus, isso, derrota. Jesus, isso. Jesus, eu tenho esse alvo e não acontece. A graça é exatamente ao contrário da justiça própria. E a justiça própria é achar que você pode fazer alguma coisa. Que você pode, com a sua própria força, vencer alguma coisa. Que você pode, de algum jeito, de algum modo, vencer. É exatamente ao contrário da graça. Porque a graça, ela não te permite fazer nada. O que eu preciso para vencer? Nada. A graça não te permite fazer nada. Porque se você faz alguma coisa, você já não faz pela graça. Você já faz pela sua força. Se você faz alguma coisa, você já não faz mais pela graça. E tudo que você faz sem a graça vira desgraça. Tudo. Porque só na graça você tem vitória. Só que nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. E deixa eu te falar, a sua vida vai rodar em decepções e em frustrações se você continuar querendo fazer as coisas e conquistar as coisas pela sua própria força. Pela sua própria força. Todos nós sofremos decepções. E por que nós não vivemos uma vida mais feliz, mais realizada? Ah, Tiago, mas como viver uma vida realizada sem realizar, sem conquistar? Você tem que viver uma vida realizada porque Jesus já conquistou por você. Isso é graça. Isso é graça. Você já nasceu para vencer, porque você, como nós lemos, já tem a imagem e a semelhança de Cristo, de alguém que venceu. Adão foi derrotado, mas Cristo venceu. E a imagem que você carrega é a imagem de alguém que tem vitória, de alguém que venceu. Não é a imagem de alguém que foi derrotado, mas a imagem de alguém vencedor. A imagem de alguém vencedor. Você não carrega uma imagem de alguém derrotado. Você carrega a imagem de alguém vencedor. E você precisa vencer de uma só forma, tomando posse daquilo que Cristo já venceu. Sabe por quê? Porque você quer conquistar aquilo que não é para você. Aquilo que não é para você. Não, eu vou conquistar isso, eu vou fazer isso, não é o que eu quero. E você acha que é o que Deus quer, mas Deus já te deu uma vitória que é sua, que você não precisa conquistar. Mas você quer conquistar aquilo que não é para você. E aí você vai se decepcionar sim, porque aquilo não é para você, e você não vai alcançar esse alvo, porque não é para você. Receba daquilo que Cristo já conquistou, daquilo que Cristo já conquistou, para viver uma vida vencedora, uma vida vitoriosa, uma liderança vitoriosa, uma liderança que vence, uma célula que rompe, uma célula que avança, uma família edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Uma empresa próspera, mas não porque você está querendo conquistar algumas coisas, mas porque Cristo já conquistou por você. Viver pela graça é viver isso. É só receber, irmão. Graça é só você receber. Aí a gente quer buscar algumas coisas. O Espírito Santo está levando a falar isso. A gente quer buscar algumas coisas que não é para a gente. E a gente vai se decepcionar sim. Vai se decepcionar sim, porque você não viveu ainda aquilo que Cristo já conquistou por você. Por que o fardo é suave? Por que o jugo é leve? Mas por que em Cristo as coisas não são pesadas? Por que em Cristo não tem peso, não tem fardo, não tem carga? Por que em Cristo não tem essas coisas? Gente, porque Cristo já está tudo realizado, já está tudo conquistado, a obra é consumada,
Obra consumada, não precisa fazer nada. Jesus já consumou toda a obra que você precisa receber na cruz do Calvário. Ele consumou, ele falou, já está consumado, já venceu tudo, acabou. Vocês não precisam fazer mais nada, vocês não precisam morrer, vocês não precisam se matar, vocês não precisam fazer mais nada. Conquista. Aquilo que eu conquistei já foi consumado para você. E tudo já foi consumado, tudo já foi consumado. Uma família, um casamento, um trabalho, um ministério, tudo já foi consumado, tudo já tem vitória, tudo. Mas por que eu não venço? Por que eu não rompo? Por que eu não vou? Por que eu sofro decepções? Porque você ainda está querendo fazer alguma coisa para conquistar essas coisas. E em Cristo, ou você deixa Ele fazer, ou você faz. Ele é muito educado. Na justiça própria é assim. Ou você vai lá e fala, faz, ou você vai ficar fazendo. É assim. Com Cristo é assim. A justiça própria é você querendo fazer as coisas. Mas a graça é você receber aquilo que Cristo já fez. Porque na justiça própria você vai querer ficar fazendo. Mas sabe o que Jesus vai falar? Eu vou parar de fazer. Por que nós começamos bem uma coisa e terminamos mal? Preste atenção nisso, muita atenção. Por que nós começamos bem uma coisa e terminamos mal? Porque quando nós vamos lá, iniciar um ministério, iniciar alguma coisa, Jesus, você acabou de chegar na igreja, você acabou de chegar, e você, Senhor, eu era pecador, Senhor, eu fazia tudo errado, agora eu estou aqui, Senhor, ai de mim, Jesus, ai de mim, tão fraco, tão pecador. Oh, não alcanço nada. Aí você vai lá e consegue. Você vai lá e avança. Você vai lá e vence, rompe. Por quê? Porque você está ali totalmente dependente. Porque você não sabe nada ainda. Quando você começa um ministério, quando você começa uma liderança, você não sabe nada. Ou aqui alguém começou a liderança sabendo alguma coisa? Ninguém começou uma liderança, ninguém começou um ministério sabendo alguma coisa. Aí quando você não sabe, o que você faz? Você depende. Quando você não sabe, você depende. Num trabalho, quando você chega num trabalho que você não sabe o que fazer lá na empresa. Pastor Júnior, ele manja dessas coisas aí, né, pastor? Ó, pastor, chega um funcionário novo lá, o que você tem que fazer, pastor? Explicar para ele, ensinar como tem que fazer. Então, esse funcionário é totalmente dependente do pastor Júnior. Por quê? Ele não sabe fazer. Mas um dia ele vai saber. O que ele vai fazer? Vai fazer sozinho. Mas as coisas com Cristo é diferente. As coisas com Cristo, ou você depende, ou você faz. Com Cristo ou você deixa eu fazer, ou você faz. Eu não vou pôr a mão. O que Jesus está falando para nós hoje? Filho, você quer vencer? Então deixa eu fazer. Porque eu já fiz, já é vencedor, então tá bom. Você só vai no caminho que eu já fiz. Não é o caminho daquilo que, nossa, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Não, é um caminho que já foi vencido. E o que você faz? Então tá bom, Senhor, vence. Eu só vou acompanhar você, eu só vou depender de você. Porque nós vamos aprendendo dia a dia. Só que quando nós estamos há um tempo mais, nós achamos que nós conhecemos alguma coisa. Nós já achamos que nós sabemos. Aí nós achamos assim, não é a estrutura, não, porque eu sei da visão, não, porque eu sei disso, não, porque eu sei a visão de cor e salteado. Desculpa, você pode saber a visão Michael Aloysio, mas a sua liderança não vai romper, não vai avançar se você não depender de Jesus. Se você não depender de Cristo. E o Naor falou um negócio muito interessante na conferência. Ele falou assim, ó, a obra de Deus não se faz, a obra de Deus se gera. A obra de Deus não se faz, a obra de Deus se gera. Quando o Naor falou isso para mim, eu falei, é isso. Por quê? Porque quando eu gero uma obra, eu só oro, irmão. Eu só oro em vitória, em alegria. Eu só declaro aquilo que já é meu. Vocês entenderam? Eu só declaro aquilo que já é meu. Mas quando você quer fazer a obra de Deus com a sua própria força, você não vai vencer. Você vai viver em decepções. Ah, Deus, a minha esposa, ela precisa se converter. Meu pai, meu esposo, alguém da minha família precisa se converter. Essa obra é sua, é de Deus? Hein?
É de Deus, não é de Deus? O que você tem que fazer? É só orar. Orar e amar a pessoa, só. Porque o amor já faz parte da imagem e semelhança que está em você, como nós vemos. Cristo amou, eu amo porque Cristo amou. A imagem dele está aqui, a imagem vencedora que ama. Só que o que eu faço? Eu oro, porque a obra de Deus se gera em oração. E para gerar alguma coisa em oração, não se faz. Abraão e Sara, o que aconteceu com Abraão e Sara? Eles tentaram um filho diante a uma obra humana. O que aconteceu? Eles não venceram, eles não romperam. Mas quando eles receberam aquilo que Deus tinha para eles, eles receberam Isaac, que é o filho do riso. É a vitória, é a alegria. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E para terminar, eu queria chamar os irmãos do louvor aqui, para a gente já orar. Nós precisamos depender de Cristo. Às vezes nós achamos que depender de Cristo é porque é Ele quem vai somente fazer as coisas. E Ele vai fazer mesmo. Mas depender de Cristo é não depender de si mesmo. É muito mais do que isso. É dar a chave daquilo que você precisa e daquilo que você quer. É deixar na mão dele algo que você não pode fazer. Que você não vai fazer com a sua mão, que você não vai fazer com o seu braço. Depender de Cristo é isso. É você orar, é você gerar. Para nós terminarmos, eu vou ler esse versículo. E ele diz assim, 2 Coríntios 12:10. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo.